Capítulo 3, verso 16, segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Os irmãos podem assentar. Como os irmãos viram pelas apresentações feitas, hoje nós, os evangélicos, comemoramos o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Os católicos comemoram o dia da Bíblia no último domingo do mês de setembro, mas nós comemoramos no segundo domingo de dezembro. E nossos irmãos evangélicos, por todas as partes, de maneira mais especial hoje, falam sobre a Bíblia, o livro de Deus, a palavra de Deus. E nós, por nossa vez, sentimos por bem falar não muito, mas falarmos com objetividade, falarmos com simplicidade sobre o livro sem igual. O livro sem igual. E nós poderíamos abordar muitos assuntos para falar que a Bíblia é um livro sem igual. Mas nós preferimos falar sobre apenas a sua composição. Composição da Bíblia prova ser a Bíblia um livro sem igual. Quando pensamos nesse assunto, nós temos que mostrar para os irmãos aquilo que vocês já sabem, que a Bíblia é um composto de 66 livros. 66 livros. A própria palavra Bíblia significa livros. Quando nós tomamos a Bíblia para ler e começamos em Gênesis e terminamos no Apocalipse, nós terminamos de ler 66 livros. E é bom nós sabermos que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. É o livro das origens. É o livro do princípio. No capítulo 1, verso 1 está escrito: no princípio criou o quê? Deus os céus e terra. Primeiro versículo da Bíblia, do primeiro capítulo, já mostra Deus em ação, criando os céus e criando a terra. E se nós andarmos um pouquinho mais nesse livro, nós vimos que Deus, Ele é o Criador não só do céu e da terra, mas o Criador de todas as coisas. Ainda no capítulo 2, nós vimos Deus criando o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Ainda no capítulo 2, nós vimos que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e criou também a mulher, para completar, para complementar a vida do homem. Deus, na sua sabedoria, não criou as mulheres para Adão. Deus criou a mulher para Adão. Deus uniu. E dali Deus formou o casamento de um homem com uma mulher. A mulher é suficiente para o homem. Um homem não precisa mais do que uma mulher. Existem lares desajustados, porque a mulher esquece que ela precisa ser suficiente para o seu marido.
E ela deixa de cumprir a sua missão como mulher deste homem. E existe lar desajustado porque os maridos esquecem que Deus criou apenas uma mulher e ficam em busca de outras mulheres, infligindo-se no adultério ou na prostituição. Mas, ainda no livro de Gênesis, Deus nos revela no capítulo 3 a origem do pecado. O pecado entrou porque o homem com sua mulher desobedeceram a Deus, comendo do fruto que Deus havia proibido, dizendo para ele não comer. Daí entrou o pecado. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado passou por todos. Eu sou pecador por duas razões: porque eu peco e porque eu sou descendente de Adão. Se eu não pecasse, ainda eu seria pecador devido à minha descendência. Assim é toda a raça pecadora por duas razões: porque peca e porque herdou a natureza pecadora de Adão. No capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vimos a origem do juízo de Deus sobre a raça humana. Foi quando Deus mandou o dilúvio. Deus viu que a raça humana era má em todos os seus desígnios e resolveu destruir a raça humana. E ele procedeu assim, mandando dilúvio sobre a terra. A Bíblia declara que choveu 40 dias e 40 noites e destruiu toda a raça humana, poupando apenas 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus filhos e suas novas. Com isso nós vimos que Deus, Ele repudia o mal. Deus, Ele é contra a ruindade, a perversidade da criatura. Com isso nós vimos que Deus está no céu, mas Ele está olhando para a terra. Com isso nós vimos que Deus ama o homem fiel, porque Ele poupou Noé e poupou sua família. E quando nós damos um passo mais no livro de Gênesis, no capítulo 12, nós vimos a formação da nação de Israel, a origem dessa nação. Quando Deus chamou Abraão e disse: sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. E Deus deu a Abraão uma descendência, e por meio dessa descendência originou-se a nação de Israel. Mas o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Enquanto que Gênesis fala das origens, dos princípios, o livro do Apocalipse fala do fim. No livro do Apocalipse nós vimos ali surgimento de pragas, de castigos, em que a raça humana será aniquilada, será destruída. É a palavra de Deus que nos revela isso. Enquanto que o livro de Gênesis fala da criação do céu, da terra, no princípio, o livro do Apocalipse, no capítulo 21, fala da destruição. Destruição do céu, destruição da terra, destruição do mar. O Deus que fez é o Deus que vai aniquilar, é o Deus que vai desfazer, porque Ele pode fazer e Ele pode desfazer. E a Ele seja dado a honra, a glória e o louvor. Amém. Nós não temos tempo para falar de cada livro da Bíblia. Nós estamos apenas mostrando o primeiro livro da Bíblia, o livro das origens. O último livro da Bíblia, o livro do fim. E você pode ler esses 2 livros na sua casa. Não só os 2. Todos os livros da Bíblia precisam ser alimento para nós, porque eles servem para nos fortalecer, eles servem para nos direcionar, eles servem para nos ensinar, eles servem para nos educar. E feliz é aquele que lê a Bíblia toda e toda a Bíblia, muitas vezes durante o tempo que você lê. Amém. Amados, mas nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens. 40 homens foram usados para escrever as Escrituras. Alguns bastante cultos,
alguns bastante sábios. Lucas, por exemplo, ele era um médico. Nós vimos Paulo, foi um homem que estudou muito. E, de acordo com a palavra de Deus, Paulo foi um dos homens mais cultos das Escrituras. O próprio rei Agripa, quando ouviu Paulo discursar, o rei falou: você está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Salomão, por exemplo, Salomão, por exemplo, ele era um homem culto, ele era um homem sábio. Quando ele tornou-se rei, Deus deu a ele uma sabedoria extraordinária. Foi o homem mais sábio que existiu na face da terra, com exceção da pessoa de Jesus. Foi um dos escritores da Bíblia. Mas, na composição da Bíblia, Deus usou também homens iletrados, como João, como Pedro, que eram pescadores. Deus lhes deu sabedoria. Deus os usou, porque Deus, na sua graça, Ele usa tanto sábio como simples, tanto culto como inculto. Glória seja dada a Deus. Amém. E nessa composição dos escritores da Bíblia, Deus usou também homens experientes, como Moisés. Moisés foi um dos que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos falar o nome dele? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. De novo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São chamados Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés escreveu. Moisés era um homem experiente. Ele esteve 40 anos no palácio do rei. Ele foi educado para ser o rei do Egito, porque ele tinha aquilo por direito. Quando ele rejeitou a sabedoria dos egípcios, então ele foi para o deserto, ficou 40 anos cuidando de rebanho, cuidando de ovelha, naquele sol escaldante, experiência com sofrimento. E daí ele teve 40 anos no deserto, conduzindo o povo para a terra de Canaã, que havia saído do Egito. Moisés, um homem experiente, Deus o usou. Mas Deus usou também um homem inexperiente, como foi o caso de Jeremias. Quando Deus o chamou, ele falou: eu não passo de uma criança, eu não sei de nada, como é que o Senhor está me chamando para esta obra? Deus, Ele apenas usou os homens, mas o centro, o âmago, a capacidade da Bíblia veio do próprio Deus, Senhor do céu, Senhor da terra. Glorificado seja o seu nome. Amém. E meus irmãos, quando nós tomamos a Bíblia para ler, nós temos que saber disso. Eu vou ler a palavra de Deus. Quando nós vamos para a igreja, nós temos que ter isso em mente: eu vou para a igreja para ouvir a palavra de Deus. É Deus que vai falar ao meu coração nessa noite, porque Ele tem uma palavra para a minha vida. Por isso, na igreja não é lugar de cochicho, de descuido, de conversa, de levanta e assenta, de entra e sai, porque isso desconcentra, isso atrapalha a gente a ouvir, a entender a palavra de Deus. E lá na sua casa, você precisa ter tempo para ler a Bíblia. E bem faz você se escolher um tempo em que nada vai te perturbar. Graças a Deus, há muito tempo que eu tenho um tempo para ler a Bíblia. No momento que eu sei que o telefone não vai tocar, no momento que eu sei que a campainha não vai tocar, no momento que eu sei que até a minha esposa não vai me chamar, porque ela sabe que eu estou lendo a Bíblia, ela sabe que eu estou orando naquele espaço de tempo. E Deus tem me abençoado muito, Deus tem me fortalecido muito com essa prioridade que eu tenho dado à sua palavra. Graças a Deus. Amém. E eu quero, meus irmãos, dizer que nessa composição da Bíblia, ela tem um espaço de tempo para os escritos dos livros da Bíblia de 1600 anos. Desde que Moisés escreveu os 5 primeiros livros até o último livro da Bíblia, houve um espaço de tempo de 1600 anos. Mas é bom nós sabermos que
mesmo sendo assim, a Bíblia tem um conteúdo que se harmoniza. A Bíblia tem um conteúdo que se confirma. A Bíblia tem um conteúdo que se cumpre. Por quê? Porque Deus não está limitado ao tempo. O mesmo Deus que dirigiu Moisés no escrito das Escrituras, dirigiu João, dirigiu Pedro, dirigiu todos os profetas, dirigiu todos os apóstolos, como Paulo, que afirmava ser nascido fora do tempo. Deus o usou. Deus foi a mente para eles, a direção para eles, o guia para eles. Por isso, meus irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Graças nós podemos dar a Deus por essa palavra. Ao meu alcance, ao teu alcance, ao nosso alcance. E a Bíblia, meus irmãos, ela possui 2 testamentos, o velho e o novo. Se não 2 alianças, a velha aliança feita com Moisés e a nova aliança feita por meio de Jesus Cristo. É necessário nós sabermos que o Velho Testamento fala do relacionamento de Deus de maneira especial com uma nação chamada nação de Israel. Deus tinha um projeto com essa nação, um propósito com essa nação. Foi a essa nação que Deus deu a sua lei. Foi a essa nação que Deus usou Moisés para tirar do Egito e levar para a terra de Canaã. Mas a nova aliança ou então o Novo Testamento mostra o relacionamento de Deus com a sua igreja. Igreja composta por todo aquele que tem crido em Cristo, que tem recebido a Cristo, que tem aceito a Cristo. O Novo Testamento, ele narra o projeto de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus com essa igreja, da qual eu e você e nós juntos somos membros. O personagem principal das Escrituras chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Jesus Cristo, se tirá-lo da Bíblia, a Bíblia fica vazia. No Velho Testamento, ele ainda não havia vindo, mas o Velho Testamento dizia: virá o Messias. O Velho Testamento dizia: virá o Messias. O Novo Testamento diz: o Messias veio. Glória a Deus. Aleluia. E esse Messias que viria no Velho Testamento e que vem no Novo Testamento, ele é o Salvador preparado por Deus. Ele não é um Salvador, ele é o Salvador, o único Salvador preparado por Deus. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, livro de Atos, no verso 12, ele diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que o homem seja salvo. Jesus é o Salvador que Deus preparou, que Deus enviou a esse mundo para perdoar os pecados do homem, para morrer em lugar do homem e para ser o Salvador do homem. Assim sendo, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela mostra o seguinte: o pecado entrou por um homem. Qual homem? Adão. E porque o pecado entrou por um homem que é Adão, ele passou por todos. Todos se tornaram pecadores em Adão. Mas essa Bíblia Sagrada mostra uma segunda verdade: a justificação entrou também por um homem. Qual é esse homem? É Jesus Cristo. A Bíblia declara: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que o homem, a mulher, a pessoa que recebe Jesus Cristo como seu Salvador, ele deixa de ser um perdido, ele deixa de ser um condenado, porque Jesus sofreu a sua condenação, e ele se torna um salvo em Cristo Jesus. Pois a Bíblia declara que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Assim sendo, meus amados, Jesus, ele é o personagem principal apresentado nas Escrituras, o Salvador único, a esperança infalível. Ele é a esperança infalível. A Bíblia
com Ele. Com Ele. Feliz a pessoa. Feliz a pessoa que entende essa verdade. A pessoa não pode viver e morrer sem saber desta verdade. Quais as verdades? O homem é pecador. O homem é pecador por quê? Porque ele é descendente de Adão. Em Adão ele se tornou pecador. O homem é pecador por quê? Porque ele pecou, ele peca, por isso ele é pecador. A segunda verdade: Jesus Cristo é o Salvador deste homem pecador. Todo aquele que o recebe tem vida eterna, tem salvação eterna e está no mundo, mas não é do mundo. Jesus Cristo virá para nos levar daqui, a fim de estarmos para sempre com Ele. Essas verdades precisam ser entendidas, recebidas por todas as pessoas desse mundo. Amados, Jesus então virá um dia para nos tirar deste mundo onde há pranto, onde há dor, onde há tristeza, onde há angústia, onde há confusão, para nos levar para um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas já passaram. Se a sua vida não está boa, você pode vir a Jesus e desfrutar a esperança de um dia estar no lugar perfeito, pelos méritos de Jesus, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Amado, concluindo a nossa meditação, a nossa palavra, nós queremos dizer o seguinte: a Bíblia é o livro que o seu conteúdo permanece. A Bíblia é o livro que o seu conteúdo purifica. Ele nos faz felizes, ele nos santifica. Este conteúdo nos fortalece cada dia. E é preciso, meus amados, que nós saibamos, que nós entendamos que este livro é o livro de todos os povos, que este livro é o livro de todas as línguas, que este livro é o livro de todas as nações, que este livro é o livro de toda a cultura, que este livro é o livro de todos os tempos, e que este livro é o livro de Deus. Levante este livro agora, levante-se, dê um beijo nesse livro, ó. Aí, dê um beijo, é a palavra de Deus, é o livro de Deus, e você pode começar a ler esse livro a partir da manhã, para ler todo, até o próximo dia da Bíblia, em nome de Jesus. Em pé, o bom cristão tem a Bíblia na mão. Vamos em pé. Ela nos santifica. Ela nos ensina. Ela nos fortalece. Ela nos ajuda. Ela é a água viva. Ela é o pão vivo. Louvamos por esta palavra. Glorificamos. Te exaltamos.